7 livros do Novo Testamento. Em 397 d.C., o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial dos 27 livros do Novo Testamento. A Igreja, de um modo genérico, agora possui uma voz de autoridade. Para esta autoridade, todo concílio, conclave, pastor ou papa, todo o corpo deliberativo se submeteu. A palavra se tornou suprema. A Bíblia no latim vulgar de Jerônimo, 405 d.C. Estou de frente para uma gruta de pedra na cidade de Belém que mede 20 por 20, onde um homem passou 16 anos de sua vida. Ele fez a maior coisa que poderia ter feito pela humanidade. Seu nome, Jerônimo. Nasceu na cidade de Dalmácia em 347 d.C. e tem pais cristãos. Seu pai cuidou de sua educação inicial e então o enviou para a cidade de Roma para estudar retórica e filosofia com um grande professor chamado Donato. Enquanto estava lá, se submeteu ao batismo nas águas. Isto causou um efeito profundo em sua vida. Ele deixou a cidade em 390 d.C., quando estava traduzindo um comentário do livro de Salmos. Ele e 3 amigos decidiram viajar para o leste. Prosseguiram até alcançar a cidade de Antioquia, quando ficou seriamente doente. Ele foi tomado por uma febre alta e, numa noite, quando estava delirando, sonhou que Cristo lhe dizia que ele não era um cristão. Por isso, dedicou sua vida àquilo que julgava ser a tarefa mais difícil de todas: aprender e dominar a língua hebraica. No ano seguinte, ele esteve na cidade de Constantinopla. Ali, pregações importantes contra o arianismo o influenciaram a se tornar um verdadeiro defensor da fé. Então, 2 anos mais tarde, ele foi à cidade de Roma presidir um concílio que estava havendo lá. Neste ínterim, ele conheceu Damasco, bispo de Roma, que mais tarde se tornaria papa. Um forte vínculo nasceu entre esses 2 homens e uma grande amizade surgiu. Grande o bastante para que, se Damasco pedisse a Jerônimo que, se fosse possível, traduzisse pela primeira vez o Novo Testamento do hebraico direto para o latim. O latim se tornava cada vez mais importante nos negócios do Império. Na África do Norte estava sendo usado na comunicação exclusivamente para informações religiosas. E então se fez indispensável uma tradução precisa do original para o latim. E não havia ninguém melhor qualificado que Jerônimo. Ele se mudou para Belém para viver uma vida monástica e se dedicou totalmente a esta enorme tarefa. No ano de 405 d.C., sua missão havia sido concluída, mas ele passou o resto de sua vida se dedicando a escrever defesas para a fé ortodoxa. Ele finalmente morreu em 420 d.C. Embora seu trabalho tenha se tornado conhecido como a Vulgata, ou Bíblia, na linguagem comum também se tornou o verdadeiro instrumento que bloqueava o acesso a qualquer outra Vulgata. Esta foi tão altamente admirada que as gerações posteriores decidiram proibir qualquer outra tradução. Ao contrário, o latim se tornaria a língua oficial da Igreja. Todos os outros idiomas seriam, com isto, privados de qualquer tradução para sua língua materna. O bom se tornou inimigo do melhor. Isto, de fato, privou o público da Bíblia e deixou o mundo afundado na escuridão da Idade Média. O movimento no mosteiro, ano 382 d.C. Estou bem em frente ao mosteiro trapista situado entre Tel Aviv e Jerusalém. E quero falar sobre o assunto monasticismo. Jerônimo veio até Roma para mediar um concílio no ano 382 d.C. E ao chegar aqui, ele pôde ver a influência secular da Igreja. A opulência da Igreja, a luta pela autoridade e a falta de piedade muito o perturbou. E ele se tornou um pregador no monasticismo. Quando ele deixou Roma rumo a Belém para terminar a tradução da Bíblia, alguns dos seus o acompanharam. Um deles era uma viúva muito rica de nome Paula. Ela e seu filho foram para Belém e fundaram 4 conventos.
3 deles para freiras e um deles para um monge. De acordo com Philip Shaw, o grande historiador da igreja, Jerônimo é o pai do monasticismo romano. E não há dúvida que depois de Jerônimo todo o caminho floresceu desde a Ásia Menor até a Grã-Bretanha. Belém, Israel. Estou aqui próximo à tumba de São Jerônimo, que é considerado o pai do monasticismo romano. Se tiver a oportunidade de visitar um convento e olhar pela janela, você vai se convencer de que eles eram o sal de sua geração. A ordem dos beneditinos, por exemplo, foi altamente organizada. Cada um tinha sua tarefa específica, ambas sagradas e seculares, e isso ajudou a mantê-los à parte do sistema feudal de sua época. Havia oração e adoração dia e noite. Existiam vigílias e vesperais, mas havia algo mais importante que isso. Estes lugares eram realmente centros educacionais. As pessoas que viviam lá passavam a maior parte do tempo escrevendo ou copiando filosofia e literatura. Mas eles fizeram algo mais importante que isso. Reproduziram as escrituras e mantiveram a Bíblia viva numa geração onde poderia ter morrido. Por esta razão, pensamos neles como lírios brancos em lagos enlameados. A escuridão da Idade Média, ano de 550 depois de Cristo. É axiomático que os primeiros passos após uma queda são os mais dramáticos de todos. E quando esses passos tiveram lugar na queda do Império Romano? Alguns irão dizer que foi quando dividiram o Império em Ocidental e Oriental. Mas talvez seja mais exato na Guerra dos 20 anos contra os godos, que acabou no ano de 555 depois de Cristo. E apenas 13 anos mais tarde, uma outra tribo germânica, os chamados lombardos, vieram e invadiram a cidade. E o que os godos não destruíram, estes o fizeram. Mas um homem veio ao papado com o nome de Gregório. Eles o chamavam de Gregório o Grande, e ele merecia o título. Ele era um homem magnífico. Certa vez em que o exército lombardo não tinha sido bem pago, ele decidiu que iria pegar o dinheiro da igreja e com ele pagar o exército. E por tal feito se tornou conhecido como o salvador do Império de César. E foi isso que trouxe universalidade e unidade à igreja. A igreja foi o poder absoluto durante esta época. Mas este poder é um triste capítulo na história do cristianismo. A Bíblia foi relegada às portas trancadas de um convento. Foi colocada em um pedestal e confinada a uma linguagem que apenas alguns poucos privilegiados podiam ler. Enquanto isso, a igreja era consumida com seus objetivos políticos, e isso resultou em cruzadas e outras atrocidades. Um número incontável de vidas foram ceifadas, mas desta vez a igreja foi a responsável. No entanto, nas longínquas ilhas britânicas, a Bíblia estava apenas começando a sacudir as ondas que mudariam o curso da história para sempre. Versão brasileira Audio News.